Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tutela provisória. O que vem a ser uma tutela provisória? Certamente, em algum momento da sua vida, no seu trabalho, na sua advocacia, você já deve ter ouvido falar em liminar ou até mesmo ter requerido uma, não é? Pois é exatamente disso que se trata. Uma liminar. Comecemos então esclarecendo o que venha a ser uma liminar. Liminar é aquela medida que muitos de nós requeremos ao juízo em caráter de urgência para que ocorra a antecipação de algo para uma parte, ou então que assegure um direito que ela tenha ou que ela acredite ter, e lá no final do processo, quando uma sentença for prolatada, essa seja confirmada. A confirmação do pedido que foi feito lá no início do processo. E por que isso acontece? Todos sabemos que o processo tem um tempo de duração e dependendo do seu andamento, dependendo do seu desdobramento, muito tempo pode se passar. Muito tempo pode transcorrer, desde o ajuizamento da ação até a sentença e o seu trânsito em julgado. Quando se pede uma liminar, a intenção é fazer com que esse tempo, todo esse tempo transcorrido, não gere prejuízos ao direito da parte. Dependendo do tempo que o processo leve até alcançar o seu fim, evitar que o direito da parte se perca, se pereça, é importante. Imaginemos a título de exemplo que o nome de uma pessoa tenha sido negativado, tenha sido inserido nos cadastros de inadimplente do SPCI e do Serasa, sem que essa pessoa sequer tenha culpa por isso, porque pode ter sido um erro do banco, pode ter sido uma fraude praticada com o nome dela. Todos sabemos que ter o nome negativado é um empecilho para que se consiga comprar um imóvel financiado, se conseguir um emprego, e que se trata de um problema muito sério. Quando isso acontece, o caminho que se busca é a liberação do nome para que se possa, então, efetivamente, fazer o financiamento imobiliário, poder concorrer à vaga de emprego. Até porque muitas vezes existem empregadores que fazem questão que você abra uma conta corrente em determinado banco e para isso você tem que ter o nome limpo. Vamos voltar no caso do imóvel. Se você perde a compra daquele imóvel e tem que esperar até o processo chegar no final para provar a sua inocência, certamente o imóvel não estará mais disponível e você vai ser obrigado a buscar outro para comprar. E tudo isso por causa de alguma coisa que você não teve culpa, concorda? Isso certamente não pode acontecer sob pena de acarretar um prejuízo para essa parte interessada. Para essa parte, por exemplo, a tutela provisória tem por objetivo diminuir os efeitos maléficos, os efeitos prejudiciais que o tempo pode vir a trazer para ela. Principalmente quando e se essa parte consegue demonstrar a probabilidade do seu direito. O tempo tem uma importância muito grande para o direito dentro do direito. A perda do tempo, a perda de um prazo, pode significar prejuízos e muitas vezes danos irreparáveis, irreversíveis. Para se constatar isso, basta vermos o prejuízo que causaria a perda de um prazo de um recurso de apelação, por exemplo. Recurso esse que, quando protocolado dentro do prazo previsto em lei, pode reformar a sentença toda, pode reformar parte dela ou até mudar completamente o rumo desse processo. No caso do nome negativado, existe uma necessidade, uma urgência de fazer com que esse nome fique limpo e essa pessoa, sendo inocente, consiga financiar o imóvel que deseja, consiga concorrer à vaga de emprego que tanto precisa. Portanto, em havendo o risco, o caminho é buscar uma tutela provisória de urgência, porque se demonstrará ao juízo não só a probabilidade do seu direito, ou seja, provar a sua inocência, como também a ocorrência de um perigo de dano irreparável, a perda do imóvel, a impossibilidade de concorrer a uma vaga de emprego, ou o risco ao próprio resultado útil do processo. Isso é tutela de urgência. Certamente vamos nos deparar com casos em que a própria lei dispensa essa demonstração de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. Nesse tipo de caso, a lei se contenta apenas e tão somente com a probabilidade do direito, o que seria o caso de uma tutela de evidência. Mas esse é um assunto que será tratado mais à frente, em um outro momento. Veja, a tutela provisória, que pode estar fundada em uma situação de urgência ou de evidência, é considerada como uma técnica, uma forma processual que tem o objetivo de redistribuir o ônus do tempo dentro desse processo. Pensem comigo. É justo que apenas uma das partes suporte sozinha esse ônus do tempo do processo? É claro que não. Dessa forma, podemos dizer claramente que a tutela provisória tem por objetivo também garantir maior igualdade entre as partes no processo. Então, ocorre uma redistribuição desse ônus. Para o réu, se for um banco, no caso de uma inserção em cadastros de inadimplentes, não há prejuízo nenhum em retirar o nome da pessoa. Até porque, se no final do processo o Poder Judiciário decidir que a parte autora tinha culpa, esse nome poderá voltar a ser negativado. E ainda mais, o banco poderá cobrar a dívida com base em uma sentença condenatória. Mas, se no final do processo o judiciário decidir que a parte realmente tinha o direito de ter o seu nome limpo, como foi deferido na liminar, certamente um enorme prejuízo foi evitado. Eu trouxe então um fluxograma que vai facilitar muito a sua vida na interpretação. Vamos a ele então. Quando nós pensamos em buscar uma tutela jurídica ou uma tutela jurisdicional junto ao Poder Judiciário, ela pode ser uma tutela provisória ou definitiva. Então, sempre iremos ao Judiciário para receber uma resposta estatal, uma prestação jurisdicional, uma tutela definitiva. Como podemos ver aqui no exemplo, a tutela jurídica, como falei há pouco, pode ser definitiva ou pode ser provisória. Quando ela é definitiva, nós temos a tutela de certificação e a tutela de efetivação. A tutela de certificação pode ser condenatória, pode ser constitutiva ou pode ser condenatória. A tutela de efetivação pode ser o cumprimento de uma sentença e pode ser a execução de um título extrajudicial. A tutela provisória, que é aquela que estamos efetivamente vendo agora, ela tem o caráter de tutela antecipada, é assim que ela pode ser classificada, ou o caráter cautelar. O caráter, tanto no caráter antecipado quanto no caráter cautelar, ela tem a caráter antecedente e caráter incidental. E isso nós vamos ver com mais detalhes ao longo das explicações. Essa é a chamada teoria ternária das classificações das ações. As tutelas de certificação visam o reconhecimento de um direito. A tutela definitiva também pode ser de efetivação. É aquela que pressupõe a prévia certificação de um direito que já ocorreu. Ela pode se dar de forma extrajudicial, por meio de um documento, e nesse caso estamos nos referindo a um título executivo extrajudicial, ou pode ocorrer de forma judicial, através do cumprimento de uma sentença condenatória, já com o seu trânsito em julgado, obviamente. Dentro dessa categoria de tutela definitiva de efetivação, vamos encontrar então o cumprimento de sentença e a execução de título extrajudicial. Veja, após essas colocações que acabei de fazer, você já sabe tudo o que precisa requerer em um processo no caso de tutela definitiva. Mas e a tutela provisória, que é o nosso principal objetivo da aula? A tutela provisória pode ter uma natureza satisfativa, ou seja, satisfazer desde já a pretensão de uma das partes. É uma tutela antecipada ou meramente assecuratória, que serve para assegurar o resultado útil do processo e a eficácia da própria decisão de mérito. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental, ok? Tudo certo? Então nós já estudamos que uma tutela provisória é aquela que não é definitiva, como o próprio nome diz.
é aquela tutela que tem por objetivo antecipar no todo ou em parte os efeitos de uma futura e provável decisão de mérito favorável àquela parte que a requer, portanto, caráter satisfativo, ou essa tutela não definitiva tem por objetivo assegurar um direito, assegurar o resultado útil do processo, a eficácia da própria decisão de mérito. É isso que chamamos de tutela provisória. Uma tutela que não é definitiva, que pode ter um cunho satisfativo de antecipar aquilo que você está pleiteando lá no final do processo, ou assecuratório para garantir a eficácia desse provimento de mérito final. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Então, essa é a tutela provisória. Vamos falar agora das características da tutela provisória. As principais características delas são: primeira, cognição sumária. A tutela provisória é concedida a partir de uma cognição não exauriente. Veja só, a tutela definitiva pressupõe uma cognição exauriente, ao contrário da tutela provisória, que não depende disso, não depende dessa cognição exauriente. Para que o juiz possa decidir o pleito, possa julgar o mérito do pedido ou dos pedidos, decidindo aquela lide, é necessário que ele estude todas as provas, todas as questões que constavam nos autos, e lá no final, por meio de uma cognição ampla, exauriente, ou seja, que exaure, que põe fim a analisar todas as questões levadas até ele, e aí sim, vai prolatar uma sentença, uma decisão de mérito final. Na tutela provisória, essa cognição exauriente e ampla não acontece. O conhecimento dos fatos e dos fundamentos apresentados pela parte é uma cognição sumária. É a partir dos indícios apresentados que o juiz consegue verificar, lendo e analisando a petição inicial, os documentos e as provas juntadas, e isso não importa se são muitos ou poucos, que ele, já conseguindo identificar a probabilidade do direito, pode deferir a tutela provisória. Sendo assim, estamos diante de uma tutela deferida a partir de uma cognição sumária. Uma cognição sumária significa que todos os documentos, todas as provas, todos os argumentos ainda não foram previamente analisados. A segunda característica é a precariedade. A tutela provisória é uma tutela jurisdicional precária, ou seja, ela goza de precariedade. Mas o que significa isso? O artigo 296 do CPC diz que o juiz, uma vez deferida a tutela provisória, pode a qualquer tempo modificá-la ou até mesmo revogá-la. Essa é uma característica muito marcante da tutela provisória, considerando que, por não ser definitiva, existe a possibilidade das partes retornarem ao status quo, ou seja, ao estado anterior ao deferimento dela. É exatamente por isso que não se admite tutela provisória quando ela, por si só, já esgotar o objetivo da lide, e também quando for irreversível. Isso é muito importante. Por que isso? Porque se aquela tutela que o juiz está concedendo não permitir o retorno das partes ao status quo, ou seja, ao estado que havia antes do deferimento dela, se não for possível revogá-la, ela não é considerada provisória, mas sim definitiva. Então concluímos que não é possível uma tutela que seja definitiva ser dada antecipadamente. A terceira característica é a inaptidão para formar coisa julgada. A tutela provisória não tem essa aptidão para formar coisa julgada. Não existe coisa julgada sobre tutela provisória. Imaginemos que um juiz tenha concedido uma tutela provisória no processo e que, por qualquer razão, esse processo tenha sido extinto sem a resolução do mérito. Independentemente do tempo que esse processo durar, que esse processo tramitar junto ao Poder Judiciário, não vai fazer coisa julgada, porque não houve a cognição exauriente, como já falamos há pouco. O juiz não analisou todos os documentos, todas as provas, todos os argumentos, exaurindo então a cognição. Mas veja,
embora essa tutela provisória não possa formar uma coisa julgada, porque ela não tem essa aptidão, é possível que ocorra a sua estabilização. Mas esse é um ponto que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Mas só para você saber, isso ocorre quando não for interposto qualquer tipo de recurso pela parte contrária contra essa decisão que deferiu a tutela. A terceira característica é o poder geral de efetivação. Essa é uma característica extremamente importante porque, ao ser aplicado a tutela provisória, esse poder geral de efetivação, o juiz poderá se valer, fazer uso de qualquer medida coercitiva, mandamental ou até mesmo subrogatória para fazer com que a sua decisão seja devida e efetivamente cumprida. Aplica-se também, nesse caso, da tutela provisória, os mesmos mecanismos de coerção previstos para o cumprimento de sentença, que são previstos no artigo 537 do CPC. Ou seja, pode ser feita a fixação de uma multa, se já fixada, essa multa pode ser majorada, a adoção de outras medidas da mesma forma como são aplicadas, a título de regra, na fase do cumprimento de sentença, de acordo com a leitura do artigo 297 do Código de Processo Civil. O artigo 297 diz: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E em seu parágrafo único ele diz: a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença no que couber, combinado com o artigo 13, inciso 4, também do Código de Processo Civil, que diz que o juiz poderá adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para o cumprimento dessa decisão. Ok? Estamos juntos até aqui? Excelente. Então agora vamos compreender como o legislador organizou as tutelas provisórias dentro do nosso Código. Quando estudamos o direito processual civil através dos manuais existentes, os doutrinadores distinguem tutela de urgência de um lado e tutela de evidência do outro. Os doutrinadores que fazem isso optaram por seguir a distribuição do próprio Código de Processo Civil. O nosso Código traz uma visão geral sobre a tutela provisória e dentro da tutela provisória de urgência ele fala sobre a tutela provisória antecipada em caráter antecedente e a tutela cautelar em caráter antecedente. E depois, o Código trata da tutela de evidência. Mas isso eu vou contar um segredo para vocês. Urgência e evidência não são espécies de tutela provisória, mas sim fundamentos para essa tutela provisória. Vejam só, a tutela provisória, como o próprio nome diz, é uma tutela não definitiva que pode ser antecipada ou cautelar. A tutela antecipada é aquela que visa a antecipação, no todo ou em parte, dos efeitos de uma futura e provável decisão de mérito favorável para a parte que a requer. É muito importante que você tenha isso em mente. O mérito somente é julgado por meio de uma tutela definitiva, exauriente, lá no final do processo. Não é possível antecipar uma decisão de mérito como regra. Então, a tutela antecipada é uma tutela provisória que não afasta o julgamento do mérito, porque o processo vai seguir o seu caminho normal. Mas ela tem o objetivo de antecipar pelo menos uma parte dos efeitos pretendidos com a decisão de mérito lá no final do processo. Quando alguém ajuiza uma ação declaratória, por exemplo, de inexistência de débitos cumuladas com uma indenização por dano moral, alegando que não tem qualquer relação jurídica com aquele réu, seja ele um banco, seja ele uma financeira, que inseriu indevidamente o nome dessa pessoa nos cadastros de proteção ao crédito, é perfeitamente possível requerer de imediato a antecipação de pelo menos um dos efeitos. Qual seria esse efeito? A retirada do nome dos cadastros de restrição ao crédito. Sendo assim, não ocorre o pedido de antecipação da sentença, mas sim de um dos seus efeitos.
Vale lembrar também que a parte autora está requerendo uma tutela antecipada e que ela é dotada de precariedade. Lembra, como eu já mencionei? Por que eu estou falando isso? Porque no curso do processo, e eu falei que ele vai seguir o seu trâmite normal, o juiz verificar que o autor não teria o direito à retirada do seu nome dos cadastros, pode, em qualquer tempo, revogar essa tutela que foi concedida lá no início da ação. Se o autor tiver razão no seu pedido, a sentença lá no final do processo vai confirmar e transformá-la de provisória para definitiva. Isso acontece porque existe uma identidade, uma igualdade entre o que se pede na tutela antecipada e o que se deseja no final do processo. A tutela cautelar é aquela que visa apenas assegurar o resultado útil do processo. Visa assegurar o próprio processo e a eficácia da decisão de mérito. Vejamos, por exemplo, o caso de um credor que cobra do devedor uma determinada quantia. Esse credor pode, cautelarmente, requerer ao juízo o bloqueio dessa quantia na conta corrente do autor, ou, se na falta dela, o bloqueio de um bem, o bloqueio de um carro, por exemplo, através do sistema do Detran, impedindo que esse carro seja vendido. Ele pode pedir a averbação da dívida na matrícula do imóvel, impedindo que o devedor venda esse imóvel e depois diga que não tenha como pagar. Então essa é uma medida cautelar, assecuratória. Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar podem ser requeridas tanto em caráter antecedente quanto em caráter incidental. E sobre essa classificação, nós vamos falar já, um pouquinho mais à frente. Então aqui eu vou encerrar o nosso bloco e voltamos já com mais outra aula.